Olá pessoal, boa tarde para vocês, tudo bem? Aqui é o professor Bruno. Estamos começando neste momento a nossa aula número 7 do curso de questões comentadas da Lei 9784, a Lei do Processo Administrativo Federal. Estão preparados? É a nossa aula número 7, vamos resolver mais 10 questões, começando com a questão de número 101. Vamos a ela, pessoal? Olha só, questão 101 diz o seguinte: entre os deveres do administrado perante a administração pública, sem prejuízo de outros previstos em ato administrativo, estão o de prestar as informações que lhe forem solicitadas e o de colaborar para o esclarecimento dos fatos. Será que é dever do administrado prestar informações quando forem solicitadas e colaborar para esclarecimento dos fatos? Sim ou não? Óbvio que sim. Questão 101 está correta. É o que nos demonstra o artigo 4º, inciso 4º da Lei do Processo Administrativo. 102. O chefe de determinado órgão público pode, no desempenho de suas atribuições, delegar a decisão de recursos administrativos para um órgão hierarquicamente subordinado. Esse tema de delegação, ele cai muito em prova. Na verdade, ele não cai, ele despenca em prova. E se nós observarmos, o artigo que trata sobre esse assunto é o artigo 13. Muito bem, o artigo 13, ele veda algumas delegações. Quais são as hipóteses vedadas pelo artigo 13? Edição de caráter normativo, decisão de recursos administrativos, matérias de competência exclusiva do órgão ou entidade. Então, pode delegar decisão de recursos administrativos? Não, é uma das matérias vedadas. Questão 102, incorreta. 103. O presidente de uma autarquia federal, por se encontrar sobrecarregado de trabalho, deseja delegar sua competência para a prática de diversos atos administrativos, inclusive para decisão de recursos administrativos, para o diretor de assuntos institucionais. Ao ser consultado, o advogado da autarquia ofertou parecer no sentido de que a delegação de competência é a. Vedada expressamente pelo texto da lei, exceto para a edição de atos normativos. B. Possível em qualquer situação, desde que haja prévia publicação no Diário Oficial. Letra C. Vedada expressamente pelo texto da lei em qualquer hipótese, sob pena de nulidade do ato. D. Possível via de regra, mas a lei expressamente veda em algumas situações, como na decisão de recursos administrativos. E letra E. Possível em qualquer situação, desde que haja aquiescência também pelo agente delegado, seja feita de forma revogável e com a devida publicidade. Como nós vimos, o artigo 13 ele veda algumas situações de delegação. Edição de atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos, matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Então, pessoal, neste modo, segundo o artigo 13, é possível essa delegação, porque ele falou que vai delegar decisão de recursos administrativos. A regra é que é possível a delegação, mas a lei veda expressamente algumas situações, como a decisão de recursos administrativos. Então, o gabarito para a questão 103 é a letra D. Possível, via de regra, mas a lei expressamente veda em algumas situações, como na decisão de recursos administrativos. Ok? 104. As associações legalmente constituídas